Durante esse mês de junho, se o Senhor assim nos permitir, conforme a sua direção, nós vamos estar compartilhando com a igreja, com os irmãos, nos cultos de celebração à noite, a respeito de um tema geral, os filhos de Deus. E na noite de hoje nós vamos compartilhar sobre como a Bíblia descreve a origem dos filhos de Deus. Nos outros domingos de celebração ao Senhor, vamos estar falando sobre a maneira como Deus espera e deseja que esses filhos vivam. E vamos compartilhar também sobre a missão real e verdadeira que Deus designou para os seus filhos aqui nesta terra, enquanto estes aguardam o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse tema ele é muito didático, ele é um tema assim que nós, como igreja, precisamos ter conhecimento dele e podermos falar dele com segurança e com clareza. Especialmente quando temos a oportunidade de compartilharmos o Evangelho, de evangelizarmos alguém, de testemunharmos da fé que nós temos. Infelizmente, existem muitos, ou muitas pessoas que acreditam que o simples fato de nascerem em um lar cristão, o simples fato de ter o pai e a mãe sendo cristãos, o simples fato de frequentar missas e cultos, o simples fato de ter uma religião e praticar obras de caridade, fazem delas filhos e filhas de Deus. Existem muitas pessoas que creem dessa maneira, que acreditam desta forma. Ah, meu pai, ele é crente, a minha mãe também é. Ah, eu nasci em uma família, em um lar cristão. Olha, eu não perco uma missa. Eu frequento também os cultos. Eu tenho uma religião. E toda semana eu tiro pelo menos um dia para praticar obras de caridade. Existem, não poucas, mas muitas pessoas que acreditam que, por se encontrarem nessa circunstância, elas são filhas, são filhos de Deus. Mas será assim mesmo que a Bíblia, a palavra de Deus, descreve a origem dos filhos do Pai Eterno? Será que é a partir dessa realidade, escute, preste atenção, será que é a partir dessa realidade que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus descreve realmente a origem dos filhos de Deus? Pior que o achismo de muitas pessoas é a ideia ou o pensamento daqueles que acreditam que Deus é Pai de todos. Que todos são filhos dele. Independentemente de terem pais cristãos, de terem nascido num lar cristão, independentemente de fazerem obras de caridade ou não, de terem uma religião ou não, existem pessoas que também pensam dessa maneira. Todos, de modo geral, são filhos de Deus. Mas, meus amados irmãos, Jesus deixou bem claro que aqueles que pensam assim estão redondamente enganados.
Eu acho que a expressão redondamente significa completamente. Redondamente, completamente enganados. Enganados pelo seu próprio pensamento, enganados pelo seu próprio coração, enganados por Satanás, pelo diabo. Enganados pelas filosofias propagadas neste mundo. E não de agora, mas já de muito tempo. Então eu sei que aqui em nosso meio nós temos pessoas cujos pais são crentes, nasceram num lar cristão. Existem outras que frequentam os cultos, participam. Outras que têm prazer, alegria em realizar obras de caridade. Mas se você pensa, ou se você se apega a isso, como uma titularidade, para poder então afirmar e declarar que é filho, que é filha de Deus, você está enganado. Está enganada. Ainda que seja verdade que os filhos de Deus, eles têm prazer em fazer aquilo que é correto, que é agradável. E em um sermão posterior nós vamos estar vendo isso. Ainda que isso seja verdade. Mas essa não é a principal marca de sua origem. E Jesus fala sobre essa verdade, ele deixa muito claro. Em João capítulo 8, versos 41 ao 44, ele está conversando com um grupo de pessoas que pensa exatamente assim. É um grupo de pessoas religiosas. Eles não perdiam uma celebração, davam esmolas. Os pais haviam sido pessoas religiosas. Então, eles estavam pensando e agindo exatamente como muitos hoje. A ideia é não, nós somos filhos de Deus. Jesus então afirma para eles. E eu convido a igreja para ler comigo esse texto. Vai ficar mais bonito. João capítulo 8, a partir do verso 41. Pode colocar para nós. Vamos ler juntos. Olha o que Jesus afirmou. Vamos lá comigo? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vamos continuar. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vamos juntos? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Só para ver se você está acordado. Todos são filhos de Deus? Mas e essa ideia então? Não, no fim das contas, Deus é o Pai de todos. Não de acordo com a Bíblia. Pode ser de acordo com a filosofia, o pensamento de algum professor, mas de acordo com a Bíblia,
Jesus deixa bem claro que não. Jesus disse mais ainda no verso 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos. Por quê? Simples assim. Porque não sois. Porque não sois de Deus. Se você crê que a Bíblia é a verdade divina revelada aos homens, então precisa compreender e entender que neste mundo, escute, neste mundo, existem apenas dois grupos de pessoas. Neste mundo existem apenas dois grupos de pessoas. Apenas dois. Socialmente falando, a sociedade está organizada em vários grupos. Mas de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse mundo está dividido, ou nesse mundo existem apenas dois grupos de pessoas. E quais são eles? De acordo com as palavras de Jesus que nós acabamos de declarar, esses dois grupos são formados pelas seguintes pessoas. Os filhos de Deus, e o outro grupo, os filhos do diabo. Em uma matemática muito simples. Mas então, pastor, qual é a origem dos filhos de Deus? Como esse processo está descrito nas Escrituras? Então anote aí. Em primeiro lugar, todos os que hoje são filhos de Deus, são de fato filhos de Deus, filhas de Deus. Todos estavam separados de Deus por causa do pecado. Todos os que hoje são filhos de Deus estavam separados dele por causa do pecado. No clássico texto que nós conhecemos em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma versão que diz: estão separados da glória de Deus, estão separados da presença de Deus. Escute, a maior barreira de separação que já existiu entre Deus e os homens, os quais foram criados conforme a sua imagem e semelhança, chama-se pecado. A cor da pele de nenhum ser humano, o grau de escolaridade, sua posição social, suas habilidades, não constituíram barreira de separação entre o homem e o seu Criador. Mas o pecado, sim. A maior barreira de separação chama-se pecado. E meus amados irmãos, uma característica maravilhosa que existe entre pais e filhos é certamente o relacionamento próximo e respeitoso entre eles. Mas o pecado, que é descrito, que é definido como a transgressão dos preceitos divinos, a transgressão da lei santa de Deus, a transgressão dos mandamentos de Deus, esse pecado tornou-se uma barreira de separação
que destruiu o relacionamento próximo e respeitoso entre Deus e as suas criaturas, entre Deus e o homem. O pecado, de fato, havia impedido essa relação paternal, Deus e aqueles que posteriormente se tornariam seus filhos. E nenhum daqueles que creem nas Escrituras, que tem temor a Deus, deve jamais olhar para o pecado e vê-lo como algo simples, como algo normal, como algo aceitável. As pessoas, de modo geral, que não têm o temor de Deus, que não creem na Bíblia como palavra divina, elas têm relativizado o pecado. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, elas estão dando outro nome. Mas pecado é pecado. Aquilo que foi pecado lá no jardim do Éden continua sendo pecado hoje. Continua sendo pecado e causa separação. Mas em segundo lugar, esses que se tornaram filhos de Deus, além de separados, estavam mortos por causa do pecado. Em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, nós lemos que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Escute, nenhum ser humano nasce espiritualmente vivo neste mundo. Pode parecer um paradoxo aí. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa não nasce vivo neste mundo? Vou reafirmar, nenhum ser humano nasce espiritualmente vivo neste mundo. Todos nascem no pecado e, portanto, separados e mortos espiritualmente. Separados de Deus e mortos espiritualmente. Essa é a condição de todos que nascem nesse mundo. Aqui nós temos muitos pais, muitas mães, que geraram filhos, e eles nascem fofinhos. A gente segura no braço, e nós nos alegramos. E nos primeiros dias ali, ou pelo menos naquele primeiro dia, aquele choro, assim, é encantador. É um choro maravilhoso, embora a gente saiba que depois vai se tornar um pesadelo. Mas a gente se alegra, naquele momento, em ouvir aquele choro. Aquele primeiro choro, ele é algo fantástico. Depois ele se torna num pesadelo, a gente não consegue mais dormir. Mas mesmo essa herança fofinha, bonitinha, que nós seguramos em nossos braços, embora que fisicamente esteja viva, mas espiritualmente nasce morto. Pastor, o senhor está doido? Não, eu estou muito são, graças a Deus.
E eu afirmo isso respaldado pela Escritura. Olhe comigo o que a Bíblia diz no Salmo 51, versos 2 ao 5. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Observe verso 5. Vamos juntos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Como é que nós nascemos? Nascemos filhos de Deus? Não, não nascemos filhos de Deus. Nascemos em santidade? Também não. Se a Bíblia é a verdade, eu creio que é. Se é a infalível palavra de Deus, e eu creio que é, então, no dia que você nasceu, no dia que eu nasci, no dia que nós nascemos espiritualmente mortos, nascemos em pecado. Pastor, nenhum ser humano dos nascidos do relacionamento de um homem com uma mulher, nenhum. O único que nasceu sem pecado, que de fato é filho de Deus desde a eternidade, nunca houve uma fração de segundos em toda a eternidade em que ele não tenha sido filho de Deus. É Jesus Cristo. Ele nunca pecou, nunca se achou transgressão em sua boca, nem em seu coração. Somente Ele. Em terceiro lugar, ninguém se torna um filho de Deus pelo nascimento biológico. E meus amados irmãos, esse princípio que nós acabamos de declarar deveria ser óbvio para todos. Pois como um homem pecador e uma mulher pecadora, ambos escravos do pecado, separados de Deus e espiritualmente mortos, poderiam gerar filhos de Deus. Não era para ser óbvio? Como é que duas pessoas, um homem e uma mulher, pecadores, escravos do pecado, poderiam gerar filhos de Deus por meio do nascimento biológico? Isso é impossível. Isso é impossível. No texto da nossa leitura inicial, o apóstolo João declarou, no versículo 13 do capítulo 1, a parte A, os quais, uma referência direta a quem de fato é filho de Deus. João declara, os quais não nasceram de quê? Eles não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem. Essas expressões do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, é uma referência direta ao nascimento biológico.
ou também uma referência, ou melhor, e também uma referência a todo o processo natural que os homens tentam se utilizar a fim de receberem essa titularidade, esse direito, essa herança, de serem reconhecidos, de serem chamados filhos de Deus. Jesus diz, olha, isso não rola, isso não acontece, isso não é dessa forma. Não é dessa forma. Pastor, então, qual de fato é a origem dos filhos de Deus, daqueles que foram adotados por Deus para a eternidade? Para concluirmos, qual de fato a origem? Em quarto lugar, a origem é esta: arrependimento de pecados e fé exclusiva em Jesus Cristo. Ei, escute. A origem de todos aqueles que se tornaram filhos e filhas de Deus, com exceção de Jesus Cristo, e também dos santos anjos que estão nos céus. A origem é esta aí: arrependimento de seus pecados e fé exclusiva em Jesus Cristo. Portanto, todos os filhos de Deus, todos aqueles que de fato lhe pertencem, precisaram de um representante, de alguém que nunca tivesse cometido pecado e que assim pudesse viver a vida perfeita diante de Deus. Alguém que não fosse desse mundo, mas que pudesse viver nele, a fim de cumprir fielmente todos os mandamentos divinos e satisfazer toda a vontade de Deus. Quem satisfaz plenamente esses requisitos? Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E pastor, qual deve ser a nossa atitude diante desta verdade? Que atitude nós devemos tomar diante da revelação da palavra de Deus, que nos esclarece, que nos mostra qual de fato é a origem dos filhos de Deus? Volte os seus olhos para o Evangelho de João, os versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12, vamos juntos? Mas deu-lhes o poder, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esta é a atitude que Deus espera que você e eu tomemos. Caso você ainda não tenha tomado ela. É isto que Deus espera de você, de mim, de cada um de nós. Na verdade, a Bíblia revela que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento desta verdade e tomem esta decisão. Sim, a origem dos verdadeiros filhos de Deus estar nesse ato, quando o homem e a mulher, sinceramente, verdadeiramente, independentemente da sua idade, se arrepende, vê-se como um pecador, como uma pecadora, e se arrepende desses pecados, e então
deposita a sua fé exclusivamente em Jesus. Exclusivamente em Jesus. Não em Maria, não em José, não em São Pedro, não em São João, não em São Sebastião, não em nenhum homem, mas exclusivamente em Jesus Cristo, porque Ele é o único que viveu a vida perfeita, que morreu e ressuscitou. Somente nele. Somente nele. Vamos à nossa conclusão. E eu quero deixar então 3 perguntas para a sua reflexão, para a minha, para a nossa reflexão. A você que está aqui nessa noite, aqueles que nos assistem. Preste atenção. Diante de tudo que nós expomos aqui nesses minutos, se você realmente entendeu esta mensagem, responda. Você já recebeu verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor? Ou continua rejeitando a Ele, assim como fizeram alguns do povo judeu? Porque o texto que lemos diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. E quanto a você? Já o recebeu ou continua rejeitando? Segunda pergunta. Você tem certeza que realmente é um filho ou uma filha de Deus? Responda para você essa pergunta. Você tem certeza? Terceira e última pergunta. Em caso afirmativo, qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você tem? Se você estava apegado a alguma daquelas situações que falamos, elas são palha. Elas não se sustentam diante das Escrituras, da verdade das Escrituras. Ah, meu pai é cristão. Ah, eu frequento a missa. Ah, eu frequento o culto. Ah, eu pratico obras de caridade. Isso é palha. Isso não serve de garantia. Ah, eu sou um bom filho, sou uma boa filha. É mais do que o seu, não é mais do que o seu dever. Ah, eu sou um bom marido, uma boa esposa. Não é mais do que o seu dever. Ah, eu sou um bom funcionário, um bom trabalhador. Não é mais do que o seu dever. A questão é: você tem alguma outra garantia? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é garantia. Ser guiado pelo Espírito de Deus, isso é garantia. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é garantia, a testificação do Espírito Santo. O Espírito Santo assegurando dentro de nós, dizendo: olha, você pertence a Deus. Você é um filho, é uma filha de Deus que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que é o Filho unigênito de Deus. Isso é garantia. E por conta dessa garantia, podemos desfrutar desta promessa maravilhosa. 1 João capítulo 3, versos 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé para orarmos. E agora é uma oportunidade que você tem de estar assim, abrindo seu coração diante do Senhor. Colocar diante dele as dúvidas que porventura estejam aí na sua mente, no seu coração. Pedir misericórdia a Ele, pedir a graça dEle sobre sua vida. Pedir que Ele ajude você a realmente entender essa verdade, esses princípios. E se a dúvida ainda persistir, então decida destruir ela, acabar com ela hoje. Rapaz, para não ficar dúvida, então hoje eu vou fazer de novo, vou entregar a minha vida. E nós abrimos agora, nesse momento, a oportunidade a você que ainda não recebeu a Ele como seu único Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isso, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos estar orando por você. É claro, nós vamos convidar que você venha à frente para a gente orar por você. E se você tiver dificuldade, tiver com medo, alguém pode ajudar você. Eu quero, nessa ocasião, estar apresentando um casal